Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Boa tarde, catequistas. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal da Catequese Paulinas. Chegamos ao mês de dezembro e estamos vivendo o tempo do advento do Senhor. Com certeza, nossas casas já estão preparadas com luzes, presépio, enfeites, mas nós sabemos que, assim como o ambiente externo nos ajuda nessa dinâmica da espera própria do advento, preparar o ambiente interno para acolher o Senhor que vem é mais importante ainda. E foi pensando nisso que preparamos as lives de dezembro. Se você gosta das lives que a gente proporciona aqui, fica atento. Se você sente que elas te ajudam em sua vida e missão de catequista, se você quer que nós continuemos com essa missão, você pode nos ajudar se inscrevendo no canal, curtindo nossa página e, principalmente, compartilhando esses temas com outras pessoas que vocês sabem que vai fazer bem para elas. Então, a gente conta com a sua ajuda. Já se inscreve aí, né? Toca no sininho para deixar já sempre receber as nossas notificações. E agora, nós vamos para o que nos interessa. Nós temos a alegria de ter conosco o Padre Bruno Carneiro Lira, que, como ele gosta de chamar, e como o povo de Recife principalmente conhece, o nosso Dom Bruno, né? O Padre Bruno, como é monge, sacerdote beneditino e é vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. O currículo dele é extenso, mas eu abreviei um pouquinho aqui, gente. Ele é professor universitário, é escritor e membro da Academia Olindense de Letras, filósofo, teólogo, linguista, autor de diversos livros por diversas editoras e, com orgulho, é um autor paulinas. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. O Padre Bruno, só peguei alguns livros dentro do nosso tema, que tem a ver com o tema que nós vamos trabalhar hoje, né? Então, Tempo e Canto Litúrgico, para quem gosta desse tema, olha aqui, é dele. O Ciclo da Páscoa, Padre Bruno, nós vamos trazer o Senhor nesse período, para a gente trabalhar esse livro, que é fantástico. A Virgem Maria no ano litúrgico, esse tempo também do Advento, do Natal, a gente recorda a Mãe de Deus. E o tema de hoje, o ciclo do Natal, celebrando a encarnação do Senhor, que ele vai abordar a partir desse livro. E o livro mais recente dele, que é esse aqui, O Senhor Prepara Sua Mesa, um estudo das orações eucarísticas, que são profundas, belíssimas, nos ajuda a mergulhar na nossa fé. Então, são só alguns, tá, gente? Isso sem falar na dimensão da educação que ele trabalha, que ele tem vários livros, muitos livros, por várias editoras e conosco, Paulinas. Então, Padre Bruno, é uma alegria imensa acolher o Senhor. Ele vai trabalhar o tema O Ciclo do Natal, celebrando a encarnação do Senhor. É um amigo, é alguém que é próximo de nós, do povo de Deus. Padre Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Catequese Paulinas. Agora eu estou há pouco tempo, vai fazer ainda um ano, e eu quero contar com sua presença outras vezes. Vocês que estão aí nos acompanhando, os catequistas que estão nos acompanhando em várias partes do Brasil, Padre Bruno, depois eu trago aqui para o senhor, sempre estão conosco, vão conhecê-lo também, quem não conhece um pouco, e vai saber o que eu estou falando. É uma alegria imensa, meu irmão. A palavra é sua. No finalzinho, gente, eu volto. Vocês podem aí colocando suas perguntas no chat, suas considerações. A gente vai ter um tempinho, né, Padre Bruno? Para a gente conversar depois. Então, eu volto no final, Padre Bruno. A palavra é sua, meu irmão. Obrigado, irmã Cristiane. Uma grande alegria
estar aqui online com a querida editora Paulinas, esta editora que a gente aprendeu a amar desde criança. A gente pode dizer que cresceu com as Paulinas, que a nossa vida de fé foi permeada através desta editora. E para mim é uma grande alegria ser autor da editora já desde 2006 e termos, acho que, 18 livros pela editora Paulinas. Muita alegria também em falar com a irmã Cristiane, que é minha amiga, que já residiu conosco aqui em Recife, já trabalhamos juntos na livraria daqui. E muito feliz também por iniciar, junto com todos aqueles que participam agora desta live, este tema do próprio do Advento, e que nós chamamos de ciclo do Natal, e eu vou explicar por quê. Mas, sobretudo, para a gente interiorizar aquilo que é exterior. A gente sabe que o Concílio Vaticano II, uma de suas intenções era esta: transformar a liturgia em algo palpável, em algo que se fizesse entender, porque só entendendo as pessoas poderiam amar e, amando, poderiam interiorizar o culto. E somente interiorizando o culto é que a gente consegue se converter. Esta é a finalidade da liturgia, esta é a finalidade do ano litúrgico, esta é a finalidade da oração pessoal. Se celebrar o ano litúrgico, se rezar pessoalmente, diretamente com o Senhor, se rezar em comunidade, não levar à conversão, não aumentar a minha amizade com Jesus, a oração está errada. A celebração do ano litúrgico está errada. Toda a liturgia, todas as celebrações, todos os tempos litúrgicos têm esta finalidade: aumentar a nossa amizade com o Senhor e, consequentemente, me converter, me tornar mais próximo de segui-lo, do segmento que ele propôs no seu evangelho. Assim sendo, eu lembrei aqui agora, a partir da deixa da irmã Cristiane, a irmã Cristiane falou muito bem, quando ela me apresentou, ela disse que é necessário, a partir do visual, do exterior, da decoração da casa, da decoração da igreja, que isso seja levado ao interior. E justamente a definição de liturgia do Concílio Vaticano II pensa na interiorização do culto, né? A definição de liturgia do Concílio Vaticano II, ela parte assim de 5 aspectos e que a gente pode só relembrar. Primeiro seria uma ação ritual da obra salvífica de Cristo. Então, é algo dinâmico, mas também é um rito. E quando a gente fala em rito, a maior definição de rito é esta: são os gestos e palavras de Jesus que nós atualizamos no tempo, pela memória que é feita pelo Divino Espírito Santo. Então, isto é o rito. O que é o rito? São palavras e gestos. Então, quando o padre diz, por exemplo, na Eucaristia, pegando a hóstia, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ele está fazendo o gesto junto com a palavra de Jesus, e o Espírito Santo faz a memória e aquele evento se torna presente. Então, isto é o rito. Rito é sempre o conjunto de palavras e gestos. Então, é uma ação ritual de quem? Da obra salvífica de Cristo. E a obra salvífica de Cristo se dá no seu mistério pascal. E o seu mistério pascal se desmembra em 2 eventos. O evento da encarnação, que nós celebramos no ciclo do Natal, que é o nosso assunto de hoje, e o evento da redenção, que nós celebramos na Páscoa, no ciclo da Páscoa. E como o Cristiane já falou, vai me chamar para este assunto, creio que na Quaresma. E a gente vê que esta ação ritual da obra salvífica de Cristo,
ela se dá na igreja e pela igreja. Portanto, é a igreja que faz esta ação ritual. Não é só o padre e os batizados, porque a igreja é a comunidade dos batizados. E no momento que a igreja faz esta ação ritual da obra salvífica de Cristo, ela também se santifica. Por isso que se diz que é na igreja e pela igreja. Enquanto ela faz, ela sofre a ação. E isto tudo a gente faz para quê? Para a glória de Deus, que é a dimensão ascendente da liturgia, e para a santificação do homem, que é a dimensão descendente da liturgia. Então, eu louvo a Deus, a minha oração sobe. Eu glorifico a Deus, a minha oração sobe. Se ela tem ressonância, se ela foi de valor, Deus me santifica. É a dimensão descendente. E para Deus me santificar, eu vou começar a me converter. Esta é a finalidade do ano litúrgico. Por isso que o Concílio Vaticano II chama o ano litúrgico de um sacramental, assim como a água benta, assim como você benzer objetos devocionais. Então, o ano litúrgico, ele é um sacramental. E se a gente vive o ano litúrgico perfeitamente, sobretudo participando ativamente dos domingos, da missa dominical, a gente vai sentir que é um encontro muito profundo com Cristo e que esse encontro vai levar à transformação do nosso coração. E assim sendo, a gente pode agora meditar ainda, introduzindo o ano litúrgico para a gente chegar no ciclo do Natal, a respeito das influências que o ano litúrgico recebeu para serem formados. 3 influências vocês não podem esquecer. Uma influência do tempo cósmico, uma influência das festas judaicas e uma influência do paganismo. Então, por exemplo, o tempo cósmico, ele marca profundamente a Páscoa. A gente sabe que a Páscoa é celebrada na primeira lua cheia do hemisfério norte, que para nós é a primeira lua cheia do nosso outono. Então, veja aí o tempo cósmico interferindo na maior festa da nossa igreja. E a partir da Páscoa, nós temos muitas solenidades móveis. E marca-se o carnaval a partir da Páscoa. Então, por isso que toda Semana Santa a lua é cheia. Então, o Pentecostes seria, no mundo judaico, a festa da colheita. E, ao mesmo tempo, as festas judaicas, elas influenciam o nosso ano litúrgico, como o exemplo que eu citei agora de Pentecostes, como, por exemplo, alguns simbolismos que vêm do judaísmo, o óleo, por exemplo, a unção com óleo, que o judaísmo ungia os reis e os sacerdotes com óleo. Nós hoje utilizamos também o óleo nos sacramentos, vem do judaísmo. E como também a marcação de algumas festas, sobretudo esta, da Páscoa, a festa da apresentação do Senhor, que está fora do ciclo do Natal, mas está ligada à dimensão do Natal. 40 dias após o nascimento da criança, a mãe apresentava o filho no templo. E isto aconteceu com Jesus. E do paganismo, nós temos, sobretudo no nosso ano litúrgico, o incenso. O incenso vem do mundo pagão. Se oferecia incenso às divindades. Então, vamos entender agora aqui o gráfico do ano litúrgico. O gráfico do ano litúrgico, ele está arrumado nesta forma de uma espiral. A gente vê que, vamos aguardar o gráfico aparecer, aí, pronto. Então, nós temos aqui, essa linha, não é nem uma linha reta, e não é também uma linha circular. Porque se fosse uma linha reta, as festas não retornavam a cada ano. E se fosse uma linha circular, a gente ficava na mesmice. A festa seria apenas uma repetição. Então, o espiral é a linha que mais se adapta ao ano litúrgico. Todo ano volta o advento. Todo ano volta o Natal. Mas não é o mesmo advento do ano passado, porque eu já mudei, eu já me santifiquei, eu já me converti, e porque o Espírito Santo é que faz a memória. É diferente de você celebrar uma data cívica. Por exemplo, o 7 de setembro. Você só comemora, você não pode atualizar o evento 7 de setembro.
Você comemora, tem um feriado, você celebra, como também o 15 de novembro. Já as solenidades do Senhor, o ano litúrgico, você atualiza o evento que aconteceu no passado pela ação do Espírito Santo. Então, como nós estamos vendo aí no gráfico, nós vamos nos ocupar com o ciclo do Natal. Por que eu estou dizendo ciclo? Porque se eu digo tempo do Natal, é errado. O tempo do Natal só pega um pedaço do ciclo. Quando eu digo ciclo, tem que entrar bem na minha cabeça que é um composto de 3 partes. O ciclo, ele tem uma preparação, ele tem a própria celebração e ele tem uma vivência. Então, no caso do ciclo do Natal, que é o objeto do nosso trabalho de hoje, que é este meu livro aqui, O Ciclo do Natal, né, da editora Paulinas, esse ciclo e o próprio livro está dividido assim também. Este ciclo ele é formado de uma preparação, da própria celebração e, além disto, uma vivência. Também se dá a mesma coisa no ciclo da Páscoa, que são as 2 colunas do ano litúrgico, como eu já falei. O ciclo do Natal celebra a encarnação e o ciclo da Páscoa celebra a redenção. Então, no ciclo do Natal, a preparação é o tempo do advento, que é o tempo que nós estamos imersos agora. A celebração são as 4 missas do Natal e a liturgia das horas. Portanto, a liturgia das horas, que começa com as primeiras vésperas do Natal, na tarde do dia 24 de dezembro, até as segundas vésperas do Natal, que é a oração da tarde, do dia 25 de dezembro, juntamente com as 4 missas do Natal, forma a celebração do Natal. E depois da celebração, nós temos a vivência. Então, no caso do Natal, a vivência é a 8ª de Natal, os 8 dias que seguem o Natal. Depois, o tempo de Natal antes da Epifania. Eu vou explicar a questão da marcação da data da Epifania. O tempo de Natal depois da Epifania, a própria Epifania do Senhor e o batismo do Senhor. Com o batismo do Senhor se conclui a vivência, se conclui, portanto, o ciclo do Natal. O tempo do Natal é só do dia de Natal até o batismo do Senhor. Então, quando eu digo ciclo, ficou claro, eu creio, eu englobo a preparação, a celebração e a vivência. Então, justamente aqui do gráfico, o que nós vamos nos ocupar hoje é desse gráfico, é aqui o tempo do advento, olha aí para o gráfico, que são 4 domingos, depois a celebração do Natal, que é a própria celebração, aí nós temos a vivência. Na vivência do Natal, nós temos a 8ª de Natal, a Sagrada Família ocorre da 8ª de Natal. Nós temos Santa Maria, Mãe de Deus, que é 1 de janeiro, que é a própria 8ª de Natal. Nós temos a festa, a solenidade da Epifania do Senhor, que, aliás, é uma solenidade mais antiga do que o Natal, e que nós recebemos dos ritos orientais. O Natal só entrou para o nosso calendário cristão romano no século IV, no dia 25 de dezembro. Mas a igreja celebrava a Epifania, que nós chamamos reis de maneira errada, porque não eram reis, eram magos, eram estudiosos dos astros. E aí, a Epifania era celebrada no dia 6 de janeiro, muito antes do Natal. Em alguns lugares onde a Epifania ainda é feriado, ela continua sendo celebrada no dia 6 de janeiro, como em Roma, como nos países que é feriado, como aqui no Brasil, na Arquidiocese do Rio de Natal, porque lá tem como os padroeiros os reis magos. Então, lá é feriado. Então, lá em Natal, a Epifania é celebrada no dia 6 de janeiro. Mas nos outros lugares do Brasil, por não ser mais feriado, atenção a esta regra. A Epifania do Senhor é celebrada no domingo que ocorre entre o dia 2 de janeiro ao dia 8 de janeiro.
Nesse próximo ano, agora, a Epifania vai ser logo no dia 2 de janeiro. Olha aí, porque o dia 1 de janeiro vai ser um sábado, que vai ser o primeiro dia de janeiro, a própria oitava de Natal, com a solenidade da Santa Mãe de Deus, e a Epifania vai ser no dia 2 de janeiro, porque a regra diz que a Epifania ocorre no domingo, entre o dia 2 e 8 de janeiro, porque o domingo seguinte já será a festa do batismo do Senhor, que inclusive já corresponde ao primeiro domingo do tempo comum. A gente não tem nunca o primeiro domingo do tempo comum. O primeiro domingo do tempo comum vai ser sempre a festa do batismo do Senhor. Nós temos a primeira semana do tempo comum, mas o primeiro domingo, não. É como no final do ano litúrgico. Nós temos a 34ª semana do tempo comum, mas o 34º domingo não existe, porque ele cede lugar à festa de Cristo Rei do Universo, a solenidade de Cristo Rei do Universo. Agora, atenção nesta outra regrinha, ainda do gráfico do ano litúrgico. Como eu disse para vocês, que no Brasil a Epifania é celebrada no domingo, que ocorre entre o dia 2 de janeiro e o dia 8 de janeiro, a regra diz, se a Epifania acontecer no dia 7 ou no dia 8 de janeiro, neste ano que a Epifania acontece no dia 7 ou 8 de janeiro, a festa do batismo do Senhor não é mais no domingo seguinte, e sim logo na segunda-feira, porque senão não dá as 34 semanas. Esta é a marcação da festa. Então, agora, dito isto, a gente vai começar a aprofundar o tempo do advento. O tempo do advento. Então, temos aí o advento, preparação para as duas vindas de Cristo. Quando eu falo em duas vindas, porque a palavra advento, que muita gente pensa que quer dizer espera, não quer dizer espera, né? A palavra advento quer dizer vinda. Adventos quer dizer vinda. Então, como é que a gente pode dividir o advento? Eu acho pobre a gente definir o advento apenas como tempo de preparação para o Natal. É também, mas não é só isto. Por isso, a melhor definição para o tempo do advento é o tempo que prepara as vindas do Senhor. Esta é a melhor definição para o tempo do advento. O tempo que prepara as vindas do Senhor. E aí, nós temos duas vindas, mas eu até digo agora que tem também uma terceira vinda. Eu acho que a gente pode ousar em dizer que existe 3 vindas do Senhor, né? A primeira vinda é a vinda histórica. É aquela vinda que aconteceu há 2021 anos e que nós vamos atualizar na noite de Natal. Atualizar, porque é como se acontecesse hoje, como eu já falei, o Espírito Santo faz esta memória. A memória litúrgica não é como uma comemoração, simplesmente, ou uma lembrança, mas é uma atualização do evento. A segunda vinda de Cristo é aquela no final dos tempos, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos, né? Inclusive, é um dado de fé, faz parte do artigo do credo. Quando nós dizemos a profissão de fé, a gente diz que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esta vinda é a segunda vinda. A primeira vinda, ele veio no escondimento da gruta de Belém. Na segunda vinda, ele virá na glória. Todos o contemplarão, como a gente tem visto agora, nesses últimos domingos do ano litúrgico, nessa primeira parte do advento. Mas a terceira vinda é a vinda do hoje. Vocês não podem esquecer. Ô Dom Bruno, quais são as vindas? É só vocês lembrarem do verbo vir nos 3 tempos verbais, presente, passado e futuro. Ele veio, ele virá e ele vem. Então, a terceira vinda é o vem, no presente. Quando é que ele vem? Ele vem na Eucaristia todo dia. Toda missa que a gente participa, Jesus vem na Eucaristia. Ele se humilha, tornando-se para nós um pedaço de pão, por amor a cada um de nós. Ele vem na palavra proclamada. Ele vem, como ele mesmo diz,
quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Jesus está presente aqui agora, porque eu estou aqui com muitos de vocês sintonizados online e ele está presente, que nós estamos reunidos em nome dele. Ele vem na pessoa do próximo, ele vem na pessoa do pobre, ele vem na pessoa do enfermo, ele vem na pessoa do preso, como ele mesmo disse em Mateus 25. Os critérios para o julgamento são as obras de misericórdia. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava preso e me visitaste, eu estava enfermo e cuidaste de mim. Então, esta vinda é a vinda do presente. Então, Jesus veio na história. Vamos o atualizar na noite de Natal. Jesus vem no cotidiano, no hoje, como eu acabei de explicar. E Jesus virá no final dos tempos que nós esperamos. E não precisa a gente saber nem o dia nem a hora, porque nem Jesus sabe. Quando perguntaram a ele qual vai ser o dia e a hora, ele disse, isso compete ao Pai. Nem os anjos, nem eu sei. Mas também nós não precisamos nos preocupar com isto. O que a gente tem que se preocupar é como eu estou me preparando para esta segunda vinda de Jesus. Então, isto é a definição de advento. Então, tendo essa definição diante dos olhos, o tempo do advento, que nem sempre dura 4 semanas, mas sempre tem 3 domingos, aliás, de 3 não, 4. Ele sempre vai ter 4 domingos. Mas, às vezes, o Natal acontece no meio da semana. Este ano, nós temos o privilégio. Este ano é um ano privilegiado, porque nós vamos ter os 4 domingos do Advento e praticamente as 4 semanas completas do Advento, porque o Natal será de uma sexta para o sábado. Mas os 4 domingos nós sempre teremos. Então, o tempo do Advento, tendo diante dos olhos o Cristo que veio e o Cristo que virá, ele se divide em Advento escatológico e Advento histórico. Então, a primeira parte do Advento, como nós estamos vendo aí no slide, é o Advento escatológico. A gente sabe que escatom é uma palavra grega que lembra fim, quer dizer fim. Então, lembra o final dos tempos, né? Quando eu falo em parousia, é a volta de Jesus. Quando eu falo em escatologia, é o final dos tempos. Então, a primeira parte do Advento, ela vai do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro. Então, essa primeira parte do Advento, do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro, a gente chama de Advento escatológico. Então, o nosso olhar não se volta ainda para a noite de Natal, mas se volta para a segunda vinda no final dos tempos. Por isso que as leituras, tanto no primeiro domingo, foi aquela leitura de São Lucas, aonde Jesus diz que haverá sinais no sol, na terra, nas estrelas, no mar, que os homens ficarão com angústia, só em ouvir o rosnar das ondas e do mar, que todos ficarão aflitos, mas que nesse momento é que vai preceder a sua vida. Então vereis o Filho do Homem nas nuvens do céu. Então, por que essa leitura? Porque nós estamos ainda no Advento escatológico. Até o dia 16 de dezembro é o Advento escatológico. Então, a data é esta e a temática teológica é essa que eu acabei de explicar, a segunda vinda. Nós temos no tempo do Advento 4 prefácios. E esses prefácios, 2 são para a primeira parte do Advento, ou seja, o Advento escatológico. E 2 para a segunda parte do Advento, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, esses 2 prefácios que tratam do Advento escatológico, o primeiro trata das 2 vindas. Diz assim, ele vê a primeira vez na história, para manifestar o seu plano de amor. E ele virá uma segunda vez para nos dar retribuição conforme nossas obras. E o outro prefácio para esse tempo foi o que nós pegamos domingo passado, que trata do pecado, que trata de Maria, a nova Eva, que veio redimir o pecado, e que trata de Jesus, que é Senhor e juiz da história, que vai vir julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. Então, esses são os 2 prefácios dessa primeira parte do Advento. No Advento também nós temos um pequeno santoral. O santoral é muito pequeno, para não tirar o foco
de Jesus Cristo. Uma das coisas que o Concílio Vaticano fez com a reforma litúrgica foi tirar um pouco os santos e focar em Jesus, sobretudo nos domingos, né? Por isso que para os santos se divide agora em memória, festa e solenidade. E o santoral do tempo do Advento, ele é curto, mas ele é importante. Por exemplo, o primeiro santo, quando o Advento começa antes do dia 28, no dia 27, né? Ele é Santo André, irmão de São Pedro. Então, Santo André, apóstolo, nós já celebramos este ano dentro do tempo do Advento. O outro santo, é o que nós celebramos no dia 3 de dezembro, é o São Francisco Xavier, né? O grande apóstolo do Oriente, que levou a religião cristã, que levou Jesus Cristo, sobretudo, para o Japão, né? e para aquelas regiões de língua portuguesa da Índia, Macau e Goa, né? Ontem nós tivemos São Nicolau, o bispo São Nicolau, que dava presente às crianças. Então, talvez, a partir daí, venha a tradição do Papai Noel, a partir de São Nicolau, né? Hoje, dia 7, estamos no Advento Escatológico, nós temos esse grande santo, que é Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão, que batizou Santo Agostinho, que deixou até uma liturgia própria, que ainda hoje é celebrada em Milão, com a permissão do Papa, chamado rito milanês ou rito ambrosiano, por conta de Santo Ambrósio. E também porque ele tem vários discursos sobre a Virgem Maria. E hoje nós estamos justamente na véspera, já é a primeira véspera da solenidade da Imaculada Conceição. Veja que data bonita a gente está fazendo essa live. A gente está se encontrando. Das primeiras vésperas da Imaculada Conceição. Uma grande solenidade de Nossa Senhora no tempo do Advento, né? Então, amanhã nós temos essa solenidade. A gente sabe que no tempo do Advento a gente não canta o Glória, nos domingos do Advento. Não é a mesma motivação da Quaresma. Na Quaresma é porque é um tempo penitencial, mas os livros litúrgicos não definem o Advento como tempo penitencial. Para os livros litúrgicos, o Advento é um tempo de alegre expectativa para as vindas de Cristo, que a gente já sabe que são 3. Então, a gente tem, no meio do Advento Escatológico, a solenidade da Imaculada Conceição. Aí vocês podem perguntar, por que será que o Papa Pio IX, quando colocou a data 8 de dezembro da Imaculada Conceição, levou aí em questão também o aspecto cronológico. A gente sabe que uma criança, para ser gerada, dura 9 meses, né? Então, se a gente contar a concepção de Maria, que se deu no dia 8 de dezembro, a sua Imaculada Conceição, sua conceição sem pecado, né? Amanhã é o dia de Maria concebida sem pecado. Se você contar 9 meses para frente, vai dar 8 de setembro. É justamente o dia que a igreja celebra a natividade da Virgem Maria, porque ela foi concebida no dia 8 de dezembro e ela nasceu no dia 8 de setembro. Mesmo jeito, Jesus. Nós celebramos a encarnação de Jesus, a anunciação de Jesus, no dia 25 de março, para contar 9 meses e ele nascer no dia 25 de dezembro. Então, nas solenidades e nas festas, aliás, só ocorre no tempo do Advento 2 solenidades e uma festa. Aí pode cantar o Glória, mas nos domingos não canta o Glória, para poder ser enfatizado na noite de Natal, porque o Glória foi o canto dos anjos, né? O Glória a Deus nas alturas, aos homens de boa vontade, foi o canto dos anjos na noite de Natal. Então, amanhã, por ser solenidade da Imaculada Conceição, vai se cantar o Glória. E a outra festa que se canta o Glória é outra festa de Nossa Senhora, que ocorre dentro do santoral do Advento, que é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, no dia 12 de dezembro. Mas aí não é solenidade, portanto, não tem primeiras vésperas. É apenas uma festa, mas se canta Glória, porque nós cantamos Glória nas festas e nas solenidades. Mas antes de Nossa Senhora de Guadalupe, voltando ao santoral, nós ainda temos, aliás, depois dela, né? Depois do dia 8 de dezembro, a gente tem o dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe. Aí vamos ter 13 de dezembro, a memória de Santa Luzia.
Virgem Mártir, memória obrigatória. Vamos ter no dia 14 de dezembro outra memória obrigatória, São João da Cruz. E aí não temos mais memórias, porque no dia 16 não acaba o advento escatológico. Então, no dia 17 de dezembro começa a segunda parte do advento, que é o advento histórico. Aí sim o nosso olhar vai se voltar mais profundamente para a noite de Natal, para a vinda de Jesus na história. Essa segunda parte do advento também é chamada de advento natalino. Daqui a pouco a gente vai ver. Só ainda aqui as figuras do advento, seguindo aí o nosso slide. As figuras do advento são 4. A gente não pode esquecer, porque essas 4 figuras nos ajudam a interiorizar o culto. As suas mensagens são justamente para a gente aprofundar, inspirados nessas figuras, como a gente melhorar a nossa relação com Jesus, a nossa amizade com Jesus. Então, as figuras do advento são, primeiro, o profeta Isaías, que aparece em todo o tempo do advento e em todo o tempo do Natal. É o proto-evangelho, é aquele profeta que mais fala do Messias, que mais fala da encarnação, que tem aquela profecia que a Virgem vai conceber, né? Se bem que neste ano C, ele aparece todo dia nos dias de semana e vai aparecer nas missas de Natal. Mas como primeira leitura do domingo, nós tivemos já o primeiro e o segundo domingo o profeta Baruque, né? Mas também anunciando a alegria de Israel. E vamos ter no próximo domingo o profeta Sofonias. Mas é só nos domingos, dia de semana é sempre Isaías. E o que é que a gente pode aprender com Isaías? Isaías é o profeta. E a gente já sabe o que é ser profeta. O que é ser profeta? Ser profeta é anunciar e denunciar. Denunciar, em primeiro lugar, e depois anunciar. Então, ser profeta na Bíblia, e nós somos profetas pelo nosso batismo, né? Pelo nosso batismo, todos nós fomos ungidos, sacerdotes, profetas e reis. Então, profeta é aquele que denuncia o mal, é aquele que denuncia tudo que diverge do evangelho, mas se ficar só na denúncia, se ficar só em apontar o erro, não é profetismo, é um falso profetismo. Para a gente ser o profeta da Bíblia, a gente tem que denunciar, mas também anunciar. Aí a gente tem que anunciar Jesus Cristo. E não só com a palavra bonita, mas, sobretudo, com as atitudes. Sobretudo, com o nosso testemunho. Nós temos que ser coerentes com aquilo que nós falamos. Então, o que é que a gente vai aprender com Isaías? A sermos profetas. A denunciar o que diverge do evangelho e a anunciar Jesus Cristo com as nossas palavras e atitudes. A outra figura do advento já apareceu domingo passado, que foi o segundo domingo do advento. É justamente o profeta João Batista. O maior entre os nascidos de mulher. Aquele que divide os testamentos. Antes de João Batista, nós temos o tempo da promessa. Depois de João Batista, nós temos o tempo da realização. E aí, nessa primeira parte do advento, qual é a mensagem dele? É a que nós ouvimos domingo passado, né? Domingo passado, a liturgia situou, historicamente, como apareceu João Batista. Vocês lembram que o evangelho começava assim, né? No tempo do imperador Tibério César, quando Pôncio Pilatos governava a Judéia, quando Herodes governava a Galileia, quando Filipe, irmão de Herodes, governava a Idumeia, a Idureia, a Traconide e Lisânias, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Né? O deserto, a gente pode ver como de maneira negativa, que é a assédia, a preguiça espiritual, mas a gente tem que ver de maneira positiva, como um lugar de silêncio e de encontro com Jesus. No deserto, uma voz ressoou. João Batista é a voz para dar vez à palavra. Mas a voz precede a palavra. Se eu não tivesse voz, eu não estava podendo falar para vocês. Então, João Batista é a voz, porque é o precursor de Jesus, que vai dar vez à palavra, que é o verbo que se fez carne. Então, nós somos o João Batista de hoje, do século XXI, porque nós vamos usar a nossa voz para que Jesus apareça, como João Batista fez.
E a grande mensagem de João Batista é a conversão, né? Endireitai os caminhos, endireitai as veredas. Isso é a nossa vida interior. A gente tem que endireitar essa vida interior para não tirar o foco de Jesus Cristo. A terceira figura do advento e a quarta aparecem no quarto domingo do advento. Porque no próximo domingo, João Batista vai voltar de novo com outra mensagem. Então, no quarto domingo do advento é o domingo de Maria e de José. São as outras duas figuras do advento. E o que nós aprendemos com José? Com José, nós aprendemos a obedecer na fé. A gente sabe que José nunca falou. A gente nunca escutou uma fala de José. Mas a gente sempre vê José praticando. A gente sempre vê São José agindo. Aliás, amanhã vai encerrar, né, o ano de São José. Segundo o Papa Francisco, encerra amanhã, no dia da Imaculada Conceição. A gente vê sempre São José sonhando e obedecendo. E a obediência é um salto na fé. Então, vamos aprender com São José a obedecer na fé, mesmo sem ver. Obedecer na fé. E Maria, a quarta figura do advento, é aquela que nos ensina a ser servos, né? Ela disse logo na resposta ao anjo. Esse evangelho vai vir amanhã, na solenidade da Imaculada Conceição. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, com Maria, nós aprendemos a ser servos do Senhor e a obedecer ao Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, não a nossa, mas a de Deus. A gente tem a tendência de dizer que seja feita a vossa vontade, mas no fundo a gente quer que seja feita a nossa. Faz até promessa para que seja feita a nossa vontade. Não. A maior ação é Maria e Jesus. Jesus, quando estava para morrer, disse, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. A mesma resposta que Maria disse, seja feita conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Então, com as figuras do advento, Isaías, nós vamos aprender a ser profetas. Com João Batista, a gente vai preparar o caminho do Senhor para ser voz hoje, para dar vez a Jesus. Com José, nós vamos aprender a obedecer na fé. E com Maria, a gente vai aprender a ser os humildes servos do Senhor. Só lembrando que toda essa minha fala está aqui no nosso livro, da editora Paulinas, O Ciclo do Natal. Esse livrinho azul. Ainda aí no nosso slide, nós temos o quê? Os textos do lecionário, que é onde estão as leituras, todos têm essa temática da escatologia, da segunda vinda de Cristo. Como também no missal e como também na liturgia das horas. Vocês estão lembrados, por exemplo, que a oração do domingo passado era assim: Senhor nosso Deus, que nenhuma atividade terrena nos impeça de ir ao encontro do Cristo quando ele vier, na glória. Então, até as orações também estão voltadas ainda para a segunda vinda. E aqui eu já faço um lembrete do domingo Gaudete. Dentro do advento e dentro da quaresma, na quaresma, no ciclo da Páscoa, o tempo de preparação é a quaresma. A celebração é o tríduo pascal. E a vivência é o tempo pascal, que conclui com o Pentecostes, certo? Assim como a Epifania está para o tempo do Natal. Então, o domingo. No advento, nós temos um domingo que nós chamamos de domingo Gaudete, que é o terceiro domingo do advento. Portanto, o próximo domingo. E na quaresma, nós temos um domingo que se chama o domingo Letare, que lá na quaresma é o quarto domingo da quaresma, que a quaresma possui 5 domingos. Aliás, 6, porque domingo de Ramos e da Paixão do Senhor também é considerado domingo de quaresma. Mas o que eu queria aprofundar, a palavra Gaudete quer dizer regozijo, gáudio, alegria. A mesma coisa de Letare na quaresma. Então, a gente pode dizer que o domingo Gaudete é o domingo da alegria. O que a liturgia quer dizer com isso? Primeiro, porque a antífona de entrada que está no missal é tirada das cartas de São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O Senhor está perto. Então, a antífona de entrada já evoca a alegria. Domingo da alegria também, a igreja quer mostrar que a gente não deve ficar tão triste, porque a festa já está chegando. O Natal já está se aproximando. Então, a gente tem que se alegrar. Mas aí, essa alegria não é antecipada totalmente. Por isso que a igreja tira
o roxo e põe o cor de rosa, que é a cor intermediária entre o roxo e a cor festiva, que pode ser branco, dourado ou prata. Do mesmo jeito na quaresma. A gente só usa a cor de rosa no domingo Letare, que é o quarto domingo da quaresma, e no domingo Gaudete, que é o próximo domingo, o terceiro domingo do Advento. Então, veremos agora, continuando, a gente vê aí algumas características do domingo Gaudete, domingo da alegria. Veja que eu coloquei aí os 2 papas que estão vivos, né? Nós temos o privilégio de conviver com 2 papas, isso é raríssimo na história da igreja, né? Um papa emérito, Bento XVI, né? E o nosso Papa Francisco, que é o Papa de regime. Ambos celebrando o domingo Gaudete ou domingo Letare, né? Mas eu queria destacar aí o paramento rosa, né? Os 2 papas, a gente só usa 2 vezes por ano. No domingo Letare, na quaresma, e no domingo Gaudete, no próximo domingo. Também eu coloquei aí a rosa, que é também chamado domingo da rosa. O tempo da quaresma não se enfeita o altar com rosa. Só no domingo Letare pode pôr uma rosa no altar. E no tempo do Advento já se pode ter uma decoração na igreja, a liturgia permite. Mas em cima do altar a gente põe a rosa no domingo Gaudete, que é o próximo domingo. E a ideia é esta, dizer que a festa está se aproximando. É uma antecipação do regozijo da festa. E também porque no Gradual Romano, que é esse livro que vocês estão vendo aí, a antífona de entrada, ela começa com letare, alegrai-vos, gaudete. Aliás, no Advento é gaudete. Então, alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos. Aí chegamos no Advento histórico. O Advento histórico é a segunda parte do Advento, né? Justamente é também chamada de Semana Santa do Natal. Semana Santa do Natal. Então, esse Advento é do dia 17 de dezembro ao dia 24 de dezembro, a meio-dia. Porque nas primeiras vésperas já começa a celebração da festa, com as primeiras vésperas do Natal. Então, aí sim, o nosso olhar não vai mais para a segunda vinda no final dos tempos, mas já vai para a noite de Natal, do dia 17 de dezembro ao dia 24 de dezembro, a meio-dia, na hora meridiana. Também chamada de Semana Santa. A teologia é toda voltada para a primeira vinda do Senhor. Aí no meu livro, na página 32 e 33, eu coloco as 2 orações. Por exemplo, a oração do dia 23 de dezembro diz assim, Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Veja que fala do Natal, fala da encarnação, fala do Verbo que se encarnou no seio da Virgem. E a oração do dia 24 de dezembro para as missas matutinas, porque a missa da tarde já é tempo do Natal, já é missa da vigília do Natal, é a primeira missa do Natal. O Natal possui 4 formulários de missa. Mas na missa da manhã do dia 24, pessoal, atenção, é muito bonito e é uma grande particularidade a gente ter essa oração, porque na liturgia nós só temos pouquíssimas orações dirigidas ao Filho. Todas as orações na nossa liturgia, elas são, a maioria absoluta, são dirigidas ao Pai, pelo Filho e do Espírito Santo. Mas essa do dia 24 de manhã é dirigida ao Filho. É assim, apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus. Então, dirige ao Filho. Chama Jesus. Apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus, para que a vossa chegada renove as forças dos que confiam no vosso amor. Então, é bem interessante a gente ver essas orações, essa teologia, né? Aí nós temos também os evangelhos dessa Semana Santa do Natal, é tudo na ordem cronológica. A gente vai ter o evangelho da Anunciação de João, a gente vai ter o canto do Magnífica, a gente vai ter o evangelho do anúncio de Jesus, a gente vai ter o evangelho do canto do Benedictus, a gente vai ter o evangelho da genealogia de Jesus, no dia 17. A gente vai ter o evangelho
do nascimento de João Batista e no dia 25, o evangelho do nascimento de Jesus. E os prefácios, o terceiro e o quarto prefácio, que é para essa Semana Santa do Natal, já trata da vinda do Natal, né? Diz assim: foi ele que os profetas predisseram, a Virgem esperou com amor de mãe, João anunciou estar próximo e mostrou presente entre os homens. Então, o prefácio é toda nessa linha do Natal histórico. Também outra particularidade desse advento natalino, o advento histórico, ou também chamado Semana Santa do Natal, são as antífonas Ó. Daí vem a tradição de Nossa Senhora do Ó, certo? As antífonas Ó, elas são cantadas nas vésperas, no ofício da tarde, do dia 17 de dezembro ao dia 23 de dezembro. São 7 antífonas Ó. E por que Ó? O Ó é a interjeição Ó, porque essas antífonas, elas trazem títulos do Messias, títulos de Jesus Cristo, do Antigo Testamento, e coloca a interjeição Ó, e pede que ele venha se encarnar. Então, são eles: Ó sapiência, que quer dizer ó sabedoria; Ó Adonai, Adonai em hebraico quer dizer o Senhor dos senhores, só o Senhor é Adoni; Ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, ó Oriente, ó Emanuel, que é Deus conosco, que é a do dia 33. Então, todas as antífonas começam com a invocação de um título messiânico, e depois diz: vem, vinde, como está aí embaixo da tela. Veja aí embaixo da tela, na cor Bordeaux. A antífona, ó sabedoria, é a do dia 17. Então, aí está a tradução. Daqui a pouco eu vou cantar para vocês em gregoriano. Agora, já, esta mesma tradução que eu vou ler agora para vocês, que vocês podem visualizar aí no slide. Ó sabedoria. Sabedoria é Jesus, né? O próprio livro da sabedoria diz: a sabedoria construiu sua casa, construiu o vinho e a mesa. A sabedoria é Jesus, que habitou a sua tenda no meio de nós, como diz o prólogo de João, né? Então, ó sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins da terra, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Aí vem o vinde. Vinde, que em latim é veni, ensinar-nos o caminho da prudência. Então, agora vamos ver essa antífona, nós vamos cantar. Então, aí é uma iluminúria, né? Nós temos aqui uma iluminúria, que é ó sapiência. Hoje existem muitos livros, inclusive as Paulinas já publicou um livro, a editora Paulinas, com estas antífonas assim bonitas: ó sapiência, ó Adonai, ó chave de Davi, ó raiz de Jessé, ó Emanuel, ó Oriente, né? Nossa Senhora do Ó vem desse ó interjeição, porque essas antífonas, elas acompanham o Magnificat, que é o canto de Nossa Senhora. Então, vamos agora cantar a tela que está em gregoriano, que eu vou cantar para vocês, também está no livro, que é esta antífona que eu li agora em português. Então, o mundo inteiro, no Vaticano, o mundo inteiro, quem conta gregoriano, canta esta melodia. Ó sapiência, quaes orel altissimi prodisti, atingens ad fine usque ad finem fortiter, suaviteque dispones omnia, veni adoscendum nos, viam prudentiae. E todas têm a mesma melodia. Todas têm o título, só muda o título e o veni. Então, isso se destaca nessa segunda parte do advento, que é o advento histórico. Como a gente canta essas antífonas na véspera, a missa, sabiamente, a aclamação, o evangelho da missa, observem isso. É sempre essas antífonas. Quando eu canto o aleluia, aí no dia 25 é ó sapiência, aliás, no dia 17 de dezembro é ó sapiência, no dia 18 é ó Adonai. Elas estão como aclamação ao evangelho nesta Semana Santa do Natal.
Então vejamos agora a celebração do Natal do Senhor. Nós acabamos a preparação. Até agora eu só falei da primeira parte do ciclo do Natal, que é a preparação, né? O advento. A celebração da festa do Natal, ela se dá com 4 missas próprias, certo? As missas que são obrigatórias de preceito é apenas a missa da noite, que nós chamamos missa do Galo, se bem que agora aqui no Brasil está cada vez mais cedo, não é isso? E a missa do dia, para qualquer hora do dia 25. Mas se você for celebrar uma missa na tarde do dia 24, você vai celebrar a missa da vigília. Vigília em latim não quer dizer virar à noite, nem quer dizer ficar acordado. Vigília em latim quer dizer a véspera. Quer dizer a véspera, né? Então, a missa da vigília é para as tardes do dia 24, e nesta missa, o salmo é o Salmo 88, que é a promessa de Davi, de um descendente, e o evangelho é a genealogia de Jesus. A segunda missa é a missa da noite. Na missa da noite, é a missa de Natal mesmo, a missa do Galo, né? O salmo é o Salmo 95, que fala do Senhor que vem, e o evangelho é Lucas 2, que é o evangelho do nascimento de Jesus, né? Que Maria e José foram para Belém, chegou o tempo do parto, não tiveram lugar e foram para a gruta, Jesus nasceu, os anjos cantaram, né? A missa da aurora tem como salmo, Salmo 96, e o evangelho é a continuação do canto dos anjos. Depois que os anjos voltaram para o céu, os pastores foram constatar e viram o menino Jesus com Maria e José, né? É a missa da aurora. Então, essas 3 missas nós chamamos de Natal histórico, porque nessas 3 missas a gente vê elementos da história da encarnação de Jesus. Agora, na missa do dia de Natal, nós não temos o Natal histórico, é um Natal teológico. Por que, Dom Bruno, é um Natal teológico? Porque nesse dia o evangelho é o evangelho do verbo, né? É aquele prólogo de São João. No princípio era o verbo, e o verbo não fala nadinha do nascimento de Jesus, da história. Fala da encarnação do verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso a gente diz que na missa do dia nós temos um Natal teológico, enquanto nas 3 missas anteriores nós temos o Natal histórico. A liturgia das horas, ela encerra a festa de Natal com as segundas vésperas do ofício da tarde do dia 25. Aí nós acabamos a celebração. E é importante a gente ver o advérbio hoje, porque todas as antífonas tratam desse hoje. Hoje nasceu para nós o Salvador, hoje os anjos cantaram, hoje a Virgem Maria. Por que esse hoje? Porque o hoje realmente acontece, como eu já falei. A memória na liturgia atualiza o evento pela ação do Espírito Santo. Então, em todas as antífonas, em todas as orações, a gente vai ter esse advérbio hoje. E também, na celebração do Natal, nós temos um canto muito bonito, que é o martiriológico do Natal. Chama-se o anúncio do Natal, a calenda do Natal. O que é calenda? Daí vem a palavra calendário, certo? A palavra calendário vem da palavra calenda, em grego, e em latim também. Em latim, a calenda é o primeiro dia do mês, porque no Império Romano, antes de se ter o calendário solar, que é o nosso calendário hoje, é o calendário solar, ou seja, é o calendário gregoriano, que foi o Papa Beneditino da minha ordem, São Gregório, aliás, o Papa Gregório VII, que o Beneditino criou o gregoriano. O Papa Gregório VII que instituiu o calendário solar. Então, o nosso calendário atual é solar, ou também chamado calendário gregoriano, ou seja, é o tempo que a Terra gira em torno do Sol, enquanto produz as 4 estações, né? Que são 365 dias e 6 horas. É o nosso ano, né? O ano é o conjunto das 4 estações. Como tem essas 6 horas, a cada 4 anos nós temos um dia a mais, que é o ano bissexto, no dia 29 de fevereiro. Mas antes de Gregório VII, o calendário era calendário lunar, como ainda é hoje o calendário judaico. E no calendário lunar, o primeiro dia do mês é o dia que a lua é nova, quando está só aquele arozinho da lua. É o primeiro dia. Então, a calenda é o primeiro dia do mês. Então, esse martiriológio diz octava calenda januário, ou seja, na 8ª calenda de janeiro. Ou seja,
8 dias antes de começar janeiro. Olha aí. Por isso que o Natal é o dia 25 de dezembro, porque na missa não se diz, na Bíblia não se diz o dia que Jesus nasceu. O Natal é 25 de dezembro, por isso que a tradição diz que 8 dias antes das calendas de Jesus, Jesus nasceu, que é o texto que trata sobre isso. Portanto, 25 de dezembro. E também diz o Natal no dia 25 de dezembro, por quê? Porque em Roma havia uma festa pagã, chamada Festa do Sol. O Deus Sol, que é o Deus que mais irradiava. Roma era politeísta, né? Então tinha vários deuses, né? O Deus Sol, o Deus Mitra, o Deus do vinho, que era Baco, o Deus do amor, que era Eros ou Vênus, né? O Deus da guerra, que era Marte, o Deus da lavoura, a deusa da lavoura, que era Ceres. Por isso que a gente chama cereais, os produtos da lavoura. Então havia a festa do Sol, porque no dia 25 de dezembro, na Europa, no hemisfério norte, é o equinócio do Sol, né? O que é o equinócio do Sol? Ou solstício? O equinócio do Sol, aliás, solstício é verão e inverno, é primavera e outono. O equinócio do Sol se dá no inverno e no verão. Então, no dia 25 de dezembro, para nós aqui do hemisfério sul, é o equinócio do verão. Para quem está no hemisfério norte, é o equinócio do Sol. Então, é o dia que o Sol começa a aparecer mais. E a gente tem 12 horas de dia e 12 horas de noite, certinho. E aí, o que é que vai acontecer nesse dia? Como o Sol brilhava mais no inverno europeu, então lá em Roma se fazia uma festa para homenagear o Deus Sol. Então, quando os cristãos chegaram em Roma e viram que tinha essa festa do Deus Sol, e como Zacarias chama Jesus no seu cântico, o sol que nos veio visitar, que nós cantamos todo dia nas laudes, no ofício da manhã do Benedicto, o sol nascente que nos veio visitar. Então, os cristãos cristianizaram essa festa pagã que já havia em Roma no dia 25 de dezembro. Aí se instituiu o Natal nesse dia, que é a 8ª calenda. Então, esse cântico, que é muito bonito, que está aqui no livro, eu vou cantar para vocês rapidamente, acho que vai dar tempo, ele traz a criação, trata do dilúvio, traz a saída de Abraão de Ur, da terra prometida, trata do êxodo do Egito, da unção de Davi, do edito de Ciro II, que trouxe os exilados da Babilônia, e da profecia das 7 semanas da vida do Messias, né? A profecia de Daniel, que falava que depois de 72 semanas, né? De 72 semanas, as profecias de Daniel, o Messias iria nascer. Então, a gente vai ver agora aqui que ainda neste canto do martiriológio, nós vamos ter mais 2 eventos. Além daqueles eventos históricos, nós temos também a história dos pagãos. Dentro desse canto martiriológico, se evoca as Olimpíadas gregas, não as modernas. Nós estamos vivendo as Olimpíadas modernas, né? Agora, do Japão, ter as Olimpíadas modernas. As Olimpíadas gregas, que eram acontecimentos pagãos. O ano da fundação de Roma, que se deu em 752 a.C., né? Como também o ano do reinado do imperador Otaviano Augusto, que é justamente o ano 42. Então, são eventos pagãos, porque os pagãos também são chamados à fé, né? O episódio da Epifania lembra isso. Reis pagãos, magos do Oriente, que não eram judeus nem cristãos, reconhecem que Jesus é Deus, para mostrar o quê? Que Jesus veio não só para os judeus, mas veio para os pagãos e para todos os homens de boa vontade. E ainda nesse cântico nós temos um período que trata da paz, o mundo estava em paz, a paz em Roma, São Paulo fala da paz, que é Jesus, que é a verdadeira paz. Então, na página do livro 39 a 40, tem a tradução todinha desses eventos que eu falei agora para vocês rapidamente. Então, quem já está com o livro aí, na página 39 e 40, ou quem ainda vai adquirir, tem o texto em latim e do outro lado tem o texto em português, certo? Em latim é assim. Agora vocês vão entender o que é calenda, né? Aliás, vocês já sabem o que é calenda. Octavo calendas Januari, luna décima, multis transactis seculis, esco Deus celum et terram creaverat, et omnia ad summa imagine fecerat.
multissimi seculi, est quod diluvium desierat, et altissimus in nubibus arcum possuerat, sino federis et pacis, a nativitate Abrae, Patris nostris século 21, abesitu populi Israel de Egipto, Mois educe, século 13, abductione Davidis in regem, annus per millesimo, hebdomada 65, justa Danielis profeciam, Olimpiade 194, habiu rubi Roma condita, anno 752, imperi Caesaris Octaviani Augusti, annum 42, toto orbe in pace composito, sexta mundi etate, Jesus Christus, eterno verbo, eternique Patris Filius, mundum volis adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Santo conceptus, novenque post conceptione de cursis mensibus, in Bethlehem Iuda nascitur, ex Maria Virgine factus homo. Nativitas Domini nostri, Iesu Christi, secundum carne. Portanto, Natividade de Cristo segundo a carne. Geralmente se canta antes do Glória esse anúncio. É como se fosse o pré-coelho do Natal. Como nós temos o pré-coelho da Páscoa, isso é como se fosse o pré-coelho do Natal. Terminado isto, aí se entoa o Glória novamente ao toque das campainhas, já que o Glória foi calado no tempo do Advento. Vejamos agora a vivência do Natal, né? Então, a vivência do Natal é o tempo de Natal, que é a oitava de Natal, o tempo de Natal antes da Epifania, a solenidade da Epifania do Senhor, o tempo de Natal depois da Epifania, o batismo do Senhor, e a apresentação do Senhor está fora do ciclo do Natal, porque ela é celebrada no dia 2 de fevereiro. Mas a teologia é natalina, por isso que eu coloquei no livro, certo? Porque o ciclo do Natal acaba com o batismo do Senhor. Aí vocês perguntam, ô Dom Bruno, por que a igreja colocou a apresentação do Senhor no dia 2 de fevereiro? Porque a igreja privilegiou a lei mosaica. E a lei mosaica, a lei de Moisés, diz que 40 dias depois que nasce a criança é que ela é apresentada no templo e a purificação da mãe. Por isso que se celebra o dia 2 de fevereiro, que é 40 dias após o dia 25 de dezembro. Mas está ligado ao mistério do Natal. Na oitava de Natal, pessoal, já está quase concluindo. Na oitava de Natal, nós temos um santoral e temos a festa Sagrada Família. Hoje, o nosso ano litúrgico só tem 2 oitavas. O que é a oitava? A igreja acha tão pouco, um dia só, para celebrar o nascimento de Jesus, que ela prolonga como se fosse um único dia por 8 dias. Então, é um prolongamento de 8 dias. E aí, a outra oitava é a da Páscoa. Então, na oitava de Natal, nós temos logo 3 festas de santo. Uma no dia 26, uma no dia 27 e outra no dia 28 de dezembro. No dia 26 é Santo Estevão, protomártir, o primeiro mártir. Aí vocês podem perguntar, Dom Bruno, o que é que Santo Estevão tem a ver com a encarnação? Já que Santo Estevão viveu depois que Jesus ressuscitou, foi que ele foi apedrejado. Por quê? Porque a igreja quer mostrar, logo no dia seguinte que Jesus nasce, que o primeiro mártir, que foi Santo Estevão, com seu próprio sangue,
testemunha que o menino que nasceu não é só um menino judeu, mas é o próprio Deus. Então, é o primeiro mártir a testemunhar a divindade de Jesus. Por isso que no dia 26 de dezembro, na oitava do Natal, a gente celebra Santo Estevão. No dia 27 de dezembro, que é o segundo dia da oitava de Natal, nós celebramos São João Evangelista, apóstolo e evangelista. Mas, padre, por que São João na oitava do Natal, já que ele é um apóstolo que viveu depois da ressurreição de Jesus? É porque a igreja quer mostrar que São João foi o evangelista que anunciou que o verbo se fez carne. É só São João que fala no prólogo que no princípio era o verbo e na plenitude dos tempos o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso é que a igreja coloca São João Evangelista dentro da oitava de Natal, no dia 27 de dezembro. E no dia 28 de dezembro, dentro da oitava de Natal, nós temos os Santos Inocentes. Este é mais fácil da gente entender. Os Santos Inocentes foram aquelas crianças que Herodes mandou matar, a espada, pensando que ali estava o menino Jesus, que já tinha fugido para o Egito, né? Então, no dia 28 de dezembro, nós temos os Santos Inocentes. Todas essas festas se cantam glória, como também todos os outros dias da oitava de Natal. As oitavas se destacam como um único dia de festa. Então, são 8 dias festivos. E durante esses 8 dias se canta glória. É como se fosse missa do domingo. Tudo solene. E no oitavo dia é o 1º de janeiro, que é a solenidade da Santa Mãe de Deus, mas que o Evangelho é a imposição do nome de Jesus, como manda a lei mosaica. No oitavo dia, o menino, ainda hoje é assim no judaísmo, no oitavo dia o menino é circuncidado e se dá o nome, né? Ninguém sabe o nome do menino, só quem sabe são os pais. O nome é dado no dia da circuncisão, se celebra no dia 1 de janeiro. Este ano, próximo ano, eu já disse para vocês, a gente não vai ter o tempo de Natal antes da Epifania. Não vamos ter. Por quê? Porque a Epifania já vai ser no dia 2 de janeiro. Como eu já disse hoje na minha palestra, que a Epifania, como não é mais feriado no dia 6, se celebra no domingo, entre o dia 2 e 8 de janeiro. Então, no próximo ano, nós não vamos ter tempo de Natal antes da Epifania. Mas vamos ter tempo de Natal depois da Epifania, até o batismo do Senhor, que aí vai tratar dos reis, dos magos, da adoração, do sentido dos presentes, tanto nas antífonas da missa, como na oração, como na liturgia das horas. E a solenidade da Epifania do Senhor, eu vou já aprofundar no slide seguinte, certo? Como também o batismo do Senhor, porque tem uma particularidade que vocês não podem esquecer. Olha aí, nesses slides, nós temos os 3 mistérios que a Epifania do Senhor quer evocar. Quando eu falo em Epifania do Senhor, é a manifestação de Deus na história. Então, não é só o acontecimento dos magos. Atenção, o acontecimento dos magos é uma faceta da Epifania do Senhor. Mas no dia da Epifania do Senhor, a gente lembra 3 mistérios. A gente lembra os magos que foram guiados. Olha aí a primeira gravura do slide. Os magos que foram guiados pela estrela e eles foram até a gruta. Esses magos eram pagãos que reconheceram em Jesus o Salvador do mundo, mostrando que Deus abriu as portas aos pagãos. Então, os pagãos reconhecem Jesus como Deus. Então, Deus se manifesta aos pagãos. Epifania quer dizer manifestação. Também no dia da Epifania do Senhor, apesar da gente ter o batismo do Senhor separado, mas a teologia da Epifania acopla também, veja a segunda imagem, o batismo do Senhor, porque é um episódio de manifestação. Quem é que manifesta aqui que Jesus é Deus? Quem é que no dia do batismo do Senhor manifesta que Jesus é Deus? Todo mundo sabe, é o próprio Pai. Porque na hora que ele se batizou por João, se ouviu a voz do Pai. E o Pai disse, este é meu filho amado, ouvi. Portanto, na Epifania do batismo, o Pai manifesta Jesus como Deus. E aparece o Espírito Santo. Nós temos aí, historicamente, a Santíssima Trindade. A voz do Pai, o Filho se batizando e o Espírito Santo em forma de pomba. Olhe para a terceira imagem. O terceiro ícone, justamente as bodas de Caná. Quem está com a auréola aí é Nossa Senhora e Jesus, né? Então, eles estavam no casamento,
Por quê? Por que, Dom Bruno, as bodas de Caná é um acontecimento de epifania? Porque nesse casamento Jesus se manifestou como Deus, né? Então, se no primeiro episódio foram os magos que reconheceram, no segundo episódio foi o pai, no terceiro é o próprio Jesus que se manifesta como Deus. Vocês sabem muito bem que até as bodas de Caná, Jesus não era reconhecido como Deus, nem como Senhor, nem como mestre. Até as bodas de Caná, Jesus era chamado de filho do carpinteiro, ou filho de José, ou filho de Maria, ou Nazareno. Depois de Caná, quando ele transforma a água em vinho, a partir da sua mãe, que ali representava todos nós, a humanidade, por isso que Jesus chama ela de mulher, porque é a nova Eva, e ele se manifesta como Deus aí. Aí, a partir de Caná, os discípulos começam a chamar Jesus o Senhor e Mestre, porque ele já se manifestou como Deus. Então, a Epifania lembra esses três mistérios. Existe até uma antífona, a segunda antífona das vésperas, das segundas vésperas é assim: celebramos neste dia 3 mistérios. Hoje a estrela guiou os magos ao presépio. Hoje Jesus se batizou no Jordão. Hoje as águas se fizeram vinho para as núpcias. Então, quando a gente falar em Epifania, ninguém mais vai pensar só no episódio dos magos. Entra também o batismo e entra também as bodas de Caná. Apesar de, no domingo seguinte, a gente ter um batismo, uma festa do batismo do Senhor separada, que corresponde ao primeiro domingo do tempo comum e encerra o ciclo do Natal. Então, vejamos agora. Pronto. Aqui nós temos os ícones da apresentação do Senhor, né? Eu já falei para vocês que a apresentação do Senhor está fora do ciclo do Natal, porque é no dia 2 de fevereiro. Para privilegiar aquela lei, né? 40 dias depois, se levava o menino para o templo. Então, aí nós temos Nossa Senhora e São José apresentando a Simeão e a Ana, né? Que esperava a consolação de Israel. E Simeão, com o menino Jesus nos braços, cantou aquele cântico que nós cantamos toda noite no ofício das completas, na liturgia das horas, né? Agora, soberano Senhor, podeis deixar o vosso servo em paz, segundo a vossa palavra. Porque meus olhos viram a vossa salvação, que manifestaste perante os povos. Luz para iluminar as nações e glória de Israel, seu povo. Então, também é chamado de festa das luzes, ou festa das candeias, ou festa da Candelária. Por quê? Porque se acende velas no início da celebração, porque Jesus é a verdadeira luz que entrou do templo. Então, antigamente chamava festa das candeias, hoje é festa da apresentação do Senhor, porque o foco é uma festa do Senhor. Mas como a gente acende velas, também é a festa da Candelária e a festa das candeias. E hoje, as luzes somos nós, que se nós somos cristãos, é porque nós estamos enraizados no Senhor, irradiando a luz dele para nós e para os outros. Por isso que ele diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E qual é a nossa luz? São as boas obras. Ele acaba esse evangelho dizendo, para que brilhe a vossa luz, que são as boas obras que vocês praticam. Então, só para concluir, o meu livro, esse ciclo do Natal, as conclusões dele eu trago essas pistas pastorais, certo? Eu vou assim só ler, é para a gente ter 5 minutinhos, se der tempo aí, para vocês perguntarem, né? Mas daria também mais 1 hora para explicar, mas vocês poderão ler no livro, né? Então, no Advento, o espaço litúrgico é despojado, a cor é roxa, com exceção do domingo Gaudete, do Santoral, né? E o altar permanece... Atenção, pessoal, o altar nunca é para ter toalha de cor, independentemente do tempo. A cor litúrgica é para se manifestar nos paramentos do padre, ou discretamente nos paramentos do ministro. O altar terá sempre toalha branca, independentemente de qualquer cor litúrgica, porque é sempre a mesa do banquete do Senhor. Depois, deve-se evitar cartaz no presbitério e no altar. Nada de pregar cartaz no presbitério e no altar. Cartaz no quadro de aviso, no fundo da igreja. Também no tempo do Advento, nós temos a coroa do Advento, né? A coroa do Advento não é ritualizada. Portanto, não é obrigado. Você não vai encontrar a coroa do Advento ritualizada em nenhum livro litúrgico. É uma tradição alemã que chegou no Ocidente, do Canadá, Estados Unidos, México, até o Cono Sul, a Argentina e no mundo inteiro. É muito bonito se fazer em casa e na igreja. É para dar a ideia que o Advento vai se iluminando. Como o Advento tem 4 domingos, a coroa tem 4 velas. Existe até uma melodia do André Martinelli, né?
que diz assim, no primeiro domingo, uma vela na coroa acendemos, toda sombra se esvai com sua luz, vigilantes o Senhor esperemos, chegou o tempo do advento de Jesus. Meus irmãos, penitência e oração, arrumemos nossa casa com alegria, logo a ela o Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de Maria. Assim, no segundo domingo, outra vela acendemos, no terceiro domingo, a terceira vela acendemos, e no quarto domingo acendemos hoje a última vela. Mas mais importante do que a cor das velas, que eu vou explicar no próximo slide, é você acender a vela, mas não só acender a vela, como disse irmã Cristiane no início, tem que interiorizar o culto. Então, quando eu vou acendendo uma vela, no fundo é para ir se iluminando o meu ser, é para ir se iluminando o meu interior, para receber Jesus, que é a verdadeira luz. Eu já falei também que na aclamação do Evangelho durante a Semana Santa do Natal, a antífona é a antífona O, aqueles títulos de Jesus, certo? No advento escatológico, nós temos cantos especiais, devem lembrar a segunda vinda. E no advento histórico, aí sim, já canta da seiva brotou a rama, já canta cantos ligados mais ao Natal. Os salmos a gente orienta para ser cantados, sobretudo até a oitava de Natal, né? E eu também já disse, aí a oitava de Natal era sempre festiva, com o canto do Glória. E aí eu trouxe alguns exemplos de coroa do advento, né? E se vocês verem que eu trouxe 2 exemplos com as coroas coloridas, né? Então, o verde, a vela verde, geralmente se acende logo no primeiro domingo do advento, porque nós estávamos no tempo comum, que era o tempo do verde. Então, é a transição do tempo do verde para o tempo do roxo, até chegar no rosa e no branco. Então, primeiro domingo é a verde. No segundo domingo é a roxa, porque é a cor própria do advento. No terceiro domingo é a vela rosa, tá vendo? É a vela rosa. Vocês já sabem por quê. Porque é o domingo Gaudete, o domingo da alegria, o domingo da cor de rosa. E o quarto domingo é a vela branca, porque já está se aproximando do Natal. E porque é a cor branca. Quando a 4 velas da coroa estiver acesa, Jesus está para chegar. O Natal já é daquela semana. Eu também coloquei aí o modelo de coroa branca, só para dizer que mais profundo do que a cor é a gente iluminar a nossa vida interior. Aqui vem um exemplo de canto. Eu não vou cantar mais por conta do tempo. Vou cantar só ler. Só cantar o refrão. Eis que de longe vem o Senhor para as nações do mundo julgar, e os corações alegres estarão, como numa noite em festa a cantar. A gente vê logo pela letra que eis que de longe vem o Senhor para as nações do mundo julgar. Então, este cântico aqui se presta para a primeira parte do advento, que é o advento escatológico, do primeiro domingo até o dia 16 de dezembro. Vejamos agora o próximo. O próximo aqui, olha o refrão. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá. Aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. A gente vê logo que esse aqui, que trata que Jesus vai nascer de Maria, né? Que fala de Belém, que fala de Emanuel, é um canto que é próprio para a segunda parte do advento, que é o advento histórico ou natalino, naquela Semana Santa do Natal, entre os dias 17 ao dia 24 de manhã do mês de dezembro. Vejamos o próximo cântico. Esse aqui é um cântico que você pode cantar nos 2 tempos do advento. Tanto no advento escatológico, porque no advento histórico. Porque ele é mais genérico, né? O refrão é só vem, Senhor, vem com o teu povo caminhar. Ou no final da história, no começo dos tempos, né? É muito conhecido. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. E, finalmente, um canto próprio de Natal, o Adeste Fidelis, né? Ó vinde cristãos, com alegres cânticos, vamos juntos a Belém, vede nascido nosso Rei eterno. E aí, vinde, adoremos 3 vezes o Senhor, né? Então, é muito conhecido, né? Adeste fidelis, leti triunfantes, venite,
em Bethlehem, natum videte, regem angelorum, venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos, Dominum. E com este cântico a gente deseja um Feliz Natal para vocês, com esse vitral tão belo, que traz tanto aconchego. Meu muito obrigado. E se tiver um tempinho ainda, para 5 minutos de dúvidas, nossa irmã Cristiane fica à vontade. Desculpe ter passado do horário. Passou, mas o pessoal está aqui e, claro, né, Padre Bruno, temos conteúdo para mais de horas, a gente sabe disso, né? As lives estão estruturadas em 1 hora, passou um pouco, mas eu queria trazer 2 perguntas que é participação de quem está assistindo, eu acho importante. Aqui, a do Rogério, ele colocou assim: este ano, dia 12/12, festa Nossa Senhora de Guadalupe, é um domingo. Celebra-se, então, a festa ou o terceiro domingo do Advento? Excelente pergunta, que nessa pergunta eu vou aprofundar outra coisa, irmã Cristiane. Muito boa essa pergunta do Rogério. Rogério, os domingos do Advento têm precedências sobre qualquer festa ou solenidade. Então, portanto, este ano a gente não vai celebrar a festa Nossa Senhora de Guadalupe, e sim o terceiro domingo do Advento, que é o domingo Gaudete. Já o próximo domingo é o domingo da alegria. E aqui eu queria acrescentar mais uma coisinha. Pode acontecer também que o segundo domingo do Advento seja no dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Atenção, pela regra mundial, quando o dia 8 de dezembro ocorre no domingo, o Advento tem precedência e a solenidade da Imaculada Conceição deve ser antecipada para o dia 7. Atenção agora, aqui no Brasil, como a Imaculada Conceição é muito celebrada, a CNBB pediu a licença a Roma e Roma concedeu essa licença. Portanto, naquele ano que o segundo domingo do Advento coincidir com o 8 de dezembro, é celebrada a Imaculada Conceição, e o padre deve ter a gentileza de unir o tema do Advento ao tema da Imaculada, já que a Imaculada é uma figura do Advento. Ah, que lindo! Mais uma, a do Ruberlan. Graça e paz. Qual a semelhança e diferença das palavras Gaudete no Advento e Letare na Quaresma? O senhor falou, talvez ele não tenha pego o significado é o mesmo, é o significado de alegria, né? Só que etimologicamente, Gaudete quer dizer gáudio, que quer dizer alegria, mas Gaudete é a palavra no missal romano, em latim. A antífona de entrada começa Gaudete. Então, por isso que o domingo chama Gaudete. Mas o significado quer dizer alegria, regozijai-vos. E na Quaresma, a antífona de entrada do missal em latim começa Letare Jerusalém. Alegrai-vos, Jerusalém. Por isso que chama na Quaresma Letare e no Advento Gaudete, por conta da antífona do missal em latim. Mas o significado é o mesmo. Tanto Gáudio como Letare quer dizer alegria. Padre Bruno, nossa, a gente ficaria aqui o resto da tarde com a noite, né? Uma maravilha. Muitas pessoas agradecendo aqui, a Rosilene, obrigada por ter partilhado conosco o seu conhecimento, e tantos outros estão agradecendo ali, agradecendo a sua presença, agradecendo o seu encantamento com a liturgia. Muita gente dizendo que está com saudade das formações lá na livraria de Recife, as formações presenciais. Então, Padre Bruno, assim, aproveitando a voz das pessoas que acompanharam esta live, agradecendo e dizendo o quanto aprenderam e se sentem assim mais preparadas para viver este ciclo, né? Então, a gente agradece imensamente ao Senhor por tanta sabedoria compartilhada. Meu povo, eu dizia lá em Recife, quando o Padre Bruno aparecia, dizia, eu vou pegar um fio do cabelo dele para fazer um chá para ver se, né, tomando, a gente pega um pouquinho de sabedoria, porque realmente a sabedoria se comprova quando ela vem com simplicidade. E o senhor comunica isso, Padre Bruno. O senhor tem muito saber, com certeza,
mas é uma pessoa muito simples, onde nós podemos nos aproximar. Deus te pague, te pegue, não te solte mais, e que o Senhor possa estar conosco em outros momentos. Será, meu Cristiano? Eu queria Diga. reforçar o livro, né? Eu acho que é importantíssimo para esse tempo. E o senhor tem um outro, Tem aquele outro. outro que pode ajudar. Esse aqui pode ajudar muito. Quem não, isso aqui é uma pedra preciosa da editora Paulinas e de Dom Bruno. Porque, gente, aqui eu só trago as solenidades do Senhor para a gente rezar. Então, aqui vocês já poderão usar agora em casa, na ceia de Natal. Geralmente as pessoas que fazem aquela ceia pagã não sabem nem o que rezar. Então, você com esse livro aqui em casa, você pode rezar na ceia de Natal. O primeiro capítulo é um pequeno históricozinho de uma página, depois tem o Salmo do Natal e depois que eu faço 5 preces da minha autoria e concluo com a oração. Então, nesse tempo de Natal, você pode usar o do dia de Natal e o capítulo 2, que é a Epifania, e depois o batismo do Senhor. Aqui tem todas as festas do Senhor, as 12, até o dia de Cristo Rei. Então, é da querida editora Paulinas, e o nome do livro é Rezar com as solenidades e festas do Senhor. Então, tá aí a dica, meu povo. Olha, para a gente viver bem todo esse ciclo. Padre Bruno, muito obrigada, muito obrigada. E eu peço ao senhor que nos dê a bênção para a gente encerrar. Tá certo. Eu também só agradecer a irmã Cristiane pela confiança, agradecer à editora Paulinas também por confiar nos meus escritos e sempre aprovar todos os originais que eu mando. Eu fico muito grato à editora Paulinas. E tem muito mais, aqui não cabia aqui. Tem os de educação e de linguagem, né? Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom Natal para todos nós. Obrigada, até mais, meu povo. Obrigada, Obrigado. Padre Bruno. Obrigado, prazer grande.